Fala aí pessoal, beleza? Olha a nossa aula 3, gente. Olha se não é bonitinho esse negócio. Raiz quadrada de 64, dentro de uma outra raiz, dentro de uma outra raiz, dentro de uma outra raiz. Não é bonito isso aqui, gente? Mais bonito mesmo é se inscrever aqui no canal, deixar aquela curtida e aí vai ser bonito, ó. Vai ganhar meu coração. Tenho certeza, ganhou meu coração. Mas bora lá. Vamos resolver esse carinha aqui. Raiz quadrada de 20 mais a raiz quadrada de 21, tudo uma dentro da outra. Mais a raiz quadrada de 8 mais a raiz quadrada de 64, uma dentro da outra. Mas bora lá, vamos fazer um exemplozinho um pouco mais tranquilo para a gente entender como resolve esse carinha. Pô, se eu tivesse, por exemplo, ops, quase caí aqui, gente. Se eu tivesse, por exemplo, isso aqui. Uma raiz quadrada de 16 e uma outra raiz quadrada. Pô, uma raiz quadrada dupla. Como que eu vou fazer esse cara? Existem duas formas. Aqui eu vou comentar mais tranquila. Repito o que eu falei na aula anterior. Raiz quadrada, gente, é igual amor, vem de dentro para fora. De dentro do seu coração para fora. Raiz quadrada, o mesmo esquema. Começa a resolver o mais lá dentro possível. Então começa a resolver lá dentro. Raiz quadrada de 16, vou resolver essa primeira. Raiz quadrada de 16 é 4. Beleza. Só que eu resolvi só a primeira raiz. Tem uma outra aqui fora. Resolvi a primeira raiz, raiz quadrada de 16, 4. E aí eu vou resolver agora a segunda. Raiz quadrada de 4, 2. Recapitulando, raiz quadrada, resolvo o mais de dentro possível, igual amor, mais de dentro para fora. Então bora lá. Feito isso, partiu para o nosso desafio. Então, produção, apagador, por favor. Bora lá, produção. Bora apagar isso aqui, vamos começar a nossa resolução. Mesmo esquema, raiz quadrada de dentro para fora. Igual amor, a gente tem que partir de dentro para fora. Então bora lá. Vou começar a resolver essa que está mais lá dentro possível. Vou destacá-la, que é a que eu vou resolver. Beleza. Pô, Thiago, quanto é raiz quadrada de 64? 64, gente, ó. Se eu fizer 5 vezes 5, 25. Tá pouco. Vou aumentar um pouco, ó. 7 vezes 7, 49. Tá quase, bateu na trave. Ó, 8 vezes 8, 64. Porque a raiz quadrada é um número vezes o próprio número. Então, raiz quadrada de 64. Vou repetir aqui que é o 8. Então aqui deu 8. Vou repetir o mais, vou repetir o 8. Lembrando, eu estou resolvendo de dentro para fora. Tinha uma raiz aqui após o 8. Vou abaixar essa raiz, estou resolvendo bem por etapas. O mais, o 21. Depois vinha uma raizona pegando tudo. Olha que doidona, gente. Depois mais o 20 com uma raizona. Olha que coisa doida. Mas fala a verdade, é bonito, né? É doido, mas é bonito. E aí eu posso ir resolvendo aos poucos. Resolvi a raiz quadrada de 64, que deu 8. Abaixei o outro 8 e fui abaixando todo o restante. Lembrando, comecei a resolver do mais lá de dentro possível. Quem quiser já resolver isso aqui direto, ó, 8 mais 8, já pode colocar um 16, tranquilo, que eu tinha um cálculo dentro da raiz. Então 8 mais 8, 16. E aí eu já fui me livrando das somas e tal para poder resolver. E aí, mesmo esquema, de dentro para fora. Tem uma raiz quadrada aqui dentro, ó. Vou até marcá-la aqui que eu vou resolver. Raiz quadrada de 16. Pô, se eu for analisar, raiz quadrada de 16, que número vezes o próprio número dá 16. Se eu for analisar, 3 vezes 3, 9. Tá pouco. Mas o 4 vezes 4 é 16. Ou seja, raiz quadrada de 16 é 4. E aí eu já consigo resolver essa raiz. Raiz quadrada de 16 é 4. Beleza. Vou abaixar o mais. Vou abaixar o 21. Depois do 21 tinha uma raiz. Tinha um mais, tinha um 20, tinha uma raizona. E olha que lindo. A gente está conseguindo resolver. Ó. De 1, 2, 3, 4 raízes, a gente já diminuiu para 2. Metade do problema já era. E se eu quiser, eu já posso calcular essa soma que está dentro da raiz. 21 mais 24, eu já posso resolver automaticamente, vai dar 25. E aí, mesmo esquema, de dentro para fora, gente. Tem uma raiz aqui dentro, vou até marcá-la aqui que eu vou resolver. Raiz quadrada de 25, vamos recapitular. 16 foi 4 vezes 4. 5 vezes 5, 25, ó, já deu de cara. Então, 25 é a raiz quadrada de 5. Já resolvi essa raiz quadrada. Vou abaixar o mais, vou abaixar o 20 e vou abaixar a raiz quadrada. Então, olha que lindo. De 4 raízes, 1, 2, 3, 4, a gente reduziu para 3, reduzimos para 2, reduzimos para 1. E olha aqui que fantástico. 20 mais 5, 25. Só que ainda tinha essa raiz quadrada para resolver. Beleza, e aí raiz quadrada de 25, valor 5. Olha lá então, resolvemos de dentro para fora. A raiz quadrada de 64 que deu 8, que a gente somou com 8 deu 16.
Raiz quadrada de 16 é 4, que a gente já somou com 21, deu 25. Raiz quadrada de 25 é 5, que a gente somou com 20, que dá 25. Raiz quadrada de 25, 5. 5, alternativa A de... Ah, Thiago, tudo isso para dar 5? Sim, gente, mas fala a verdade, ó. Sensacional, né? Qualquer coisa, deixa aqui dúvida nos comentários. Valeu, pessoal!